Sejam muito bem-vindos ao Jornal da Noite. Começamos com uma notícia SIC. Em plena época de incêndios, 6 comandos regionais e subregionais da Proteção Civil continuam com as estruturas de liderança incompletas. A situação arrasta-se há vários meses e as nomeações em falta podem colocar em causa a coordenação das operações de proteção e socorro às populações. Por exemplo, no Norte, onde lavram nesta altura os maiores incêndios do país, a Proteção Civil Regional está sem segundo comandante desde fevereiro. É uma notícia SIC que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Noite. Viveram-se momentos de pânico nos concelhos de Penafiel e de Gondomar, quando as chamas se aproximaram de várias casas em Melves e em Canelas. Um avião que combatia o fogo sofreu um problema mecânico enquanto recolhia água no Rio Douro. Apesar de o incêndio manter 3 frentes ativas, as autoridades esperam conseguir controlá-lo em breve. Começou em Penafiel, mas a força do vento mudou o rumo do incêndio. As chamas galgaram a Serra da Boneca até ao concelho de Gondomar. Complicada. Está muito complicado. Porque isto foi muito rápido. Alastrou muito rápido, portanto, o incêndio. Liga! Estava toda a gente a preparar-se para combater o fogo, não é? Estava tudo já com as mangueiras na mão. Sim. Não dá mais mangueira? Com as chamas cada vez mais perto de Melres, a GNR começou a retirar as pessoas da localidade por precaução. Façam-me um favor, recolhem ali para fora, está bem? O vento é que está mesmo contra nós. O que é que vos disse a GNR? Para nos retirarmos, porque isto estão a chegar agora os meios aéreos e os bombeiros. A população recua e, de mais longe, olha com a impotência de não poder acudir. Mas, ao mesmo tempo, as descargas dos meios aéreos fazem aumentar a esperança. Talvez as chamas não cheguem às casas. Estava longe, tanto é que eu consegui tirar os meus animais nas camas e agora molho. Ficou ali um, a guardar a casa. Sente que o fogo está mesmo a ameaçar aqui esta localidade de Moreira? Sim. E há aqui muitas casas, não é? Próximas. Em princípio aquelas já estão safas, não sei. Agora vamos ver. Ao longo do dia, as descargas dos 2 meios aéreos foram travando as chamas. Um deles, um Canadair, amarou no Rio Douro por causa de uma avaria mecânica, mas ninguém ficou ferido. O Frederico Correia está a acompanhar a evolução deste incêndio em Penafiel. Frederico, muito boa noite. Está junto a uma aldeia, Canelas, que está praticamente cercada pelo fogo. Meus eucaliptos. Mas claro, sim, está praticamente cercada, falta apenas uma pequena extensão para estar totalmente cercada pelo fogo. Certo é que a parte mais difícil já passou. Para quem viveu as últimas horas de um autêntico terror aqui nesta aldeia, sem meios de combate aéreos, sem meios de combate também terrestres, para quem viveu esse terror nas últimas 3 horas, pode-se dizer até que a calma regressou a esta aldeia. Apesar desta frente que o Frederico Pinto mostra por esta altura ainda estar muito ativa, ela desceu para dar um ponto de localização mais pormenorizado para quem conhece a região. Estamos aqui junto ao Rio Douro. Esta frente de incêndio desceu até ao rio, praticamente até ao rio, e está novamente a ganhar uma intensidade brutal na fase ascendente. De resto, percebe-se também porque a manta e tudo aquilo que é uma área de progressão é totalmente preenchida por eucaliptos espaçados, eu diria, cerca de meio metro entre eles. E esta é a realidade que circunda toda a aldeia. É muito eucalipto e a partir do momento em que galgou a Serra da Boneca, foi um chover completo de folhas incandescentes de eucalipto que praticamente semeou todo o caos à volta desta aldeia. Entretanto, o que havia disponível eram equipas da GNR, patrulhas da GNR que tinham chegado momentos antes de nós termos também chegado aqui à aldeia para fazer aquilo que era a evacuação do espaço e, entretanto, sinalizaram vários idosos, pessoas com mobilidade menos capaz e acabaram por retirá-los da aldeia. Alguns deles optaram por ficar e foram esses que valeram às primeiras casas que ficam naquilo que é as frentes
franjas da aldeia, perdoem a expressão. Ou seja, foram eles que fizeram o combate direto ao fogo, foram eles que acalmaram a violência do fogo perante aquilo que eram as circunstâncias de não haver operacionais. Esta equipa que aqui vemos, que são dos bombeiros da Trofa, foi uma equipa que entretanto chegou com um outro veículo também, 2 veículos pesados, ao fim de 1h30 de autêntico sufoco aqui nesta aldeia. Foram os meios aéreos que fizeram e que continuam a fazer um trabalho extraordinário na parte superior da aldeia, onde de resto estes veículos pesados têm dificuldade em fazer chegar lá os operacionais e naturalmente toda a logística associada, nomeadamente o carro, e nesta altura são apenas os meios aéreos que fazem o combate e ajudam as populações que estão na parte superior da aldeia. Foi de uma coragem tremenda as pessoas que ficaram aqui durante estas 3 horas e que fizeram um combate como se de profissionais se tratassem, tal era a vontade e a ânsia de conseguirem salvar os seus bens e os seus pertences. Uma última nota desta tarde é que há que sublinhar, já que o disse, toda a aldeia é povoada por uma floresta de eucalipto denso, eucalipto jovem, mas há outros problemas que estão associados a esta prática, a esta cultura, a esta monocultura florestal, que é a questão da proximidade às habitações. Nós ainda não vimos nenhuma localidade, e eu já estou nos incêndios desde o início da semana, ainda não consegui ver uma localidade que preenchesse os requisitos exigidos por lei, ou seja, os 100 metros à volta dos aglomerados rurais. Onde estão esses 100 metros que permitiriam certamente fazer com que todo este pânico fosse de alguma forma reduzido? E não estou a desvalorizar de todo aquilo que é a dificuldade das pessoas verem arder todos ou ameaçados os seus pertences, mas de alguma forma todo este sufoco seria muito menor perante aquilo que é a realidade com que nos estamos a deparar nos últimos dias. E eu pedi ao Frederico Pinto, eu sei que ele está concentrado nos meios aéreos, pedi então que finalizássemos mostrando a proximidade que há a este local, que tem aqui uma espécie de um armazém, será certamente uma oficina ou algo do género, que mostra bem a realidade que eu descrevi há instantes, ou seja, a proximidade da última linha de eucaliptos face àquilo que é a primeira estrutura edificada desta aldeia, na parte descendente, chamemos assim, da aldeia, é de cerca de 30 centímetros, não arrisco mais do que isso. Ou seja, mostra bem a realidade que existe neste país, neste interior. Desde Sinfãs, onde estive nos últimos dias, até aqui, é uma monocultura de eucalipto de perder de vista e assim, densamente povoado o território por esta árvore. Não há nada contra a árvore, mas o que é certo é que a sua monocultura traz cenários como este. E que arde como nenhuma outra neste período e que de facto complica, muito obrigado Frederico, o trabalho dos bombeiros nestas alturas de maior sufoco. Outro incêndio em Ponte da Barca começou no sábado e mantém-se ativo e também a causar preocupação. Esta tarde registrou-se um novo reacendimento, o que já levou o autarca local a exigir o reforço dos meios de combate. O avanço das chamas na noite desta quarta-feira obrigou a retirar 150 pessoas de 6 aldeias em Ponte da Barca, Viana do Castelo e Terras de Boro, no distrito de Braga. Por precaução, tiraram o pessoal mais idoso, problemas de saúde, a juventude mais nova. Tiveram quase apagado, isto é no domingo à tarde às 2 da tarde, entretanto tornou-se de fleirar e a partir daí ainda não parou. Regressaram a casa esta manhã, mas a mudança da direção dos ventos manteve várias frentes ativas. Certo que estava mais ou menos controlado, mas aqui começou outra vez a acender. Como bem, não tem meios de levar bombeiros, viemos celebrar a freguesia. O incêndio que começou no sábado e alastrou ao concelho vizinho ameaça agora a Mata do Cabril, no Parque Nacional da Peneda Gerês. Condições climatéricas adversas, severidade meteorológica, vento forte, declives acentuados, portanto temos que conjugar todos estes fatores que são desfavoráveis ao combate, temos que nos adaptar a nossa estratégia para termos aqui sucesso. O fogo já consumiu cerca de 6.000 hectares de reserva nacional. 19 operacionais já ficaram feridos durante as operações de combate, que contam com a ajuda de moradores. Tentar molhar um bocadinho para ver se atrasa um bocadinho. Assim, isto não é nada, evitar não vai evitar muito, mas pode atrasar um bocadinho. O autarca de Ponte da Barca diz que os meios mobilizados têm sido insuficientes. Eu não posso andar constantemente a mendigar meios. A população está aqui com mangueiras, as casas estão aqui ao lado.
tanto se fala no Parque Nacional Peneda Gerês, também temos que o proteger. Não posso andar a acordar a população à meia da noite, pessoas de idade, crianças, para saírem de suas casas. Este cenário tem de terminar. Augusto Marinho pede ao Governo para acionar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil ou acordos com outros países para combater os fogos. É de facto um incêndio que está a dar luta aos bombeiros. Márcia Torres, aqui em direto, são vários dias de combate. Márcia, já percebemos o que é que está a tornar tudo tão difícil, mas de facto esta questão dos meios são mesmo insuficientes? Boa noite, Clara. Há quem se queixe da falta de meios, também já ouvi a população a queixar-se da estratégia, enfim, o que é certo é que tem sido um incêndio difícil de debelar, que começou no sábado, são 5 dias seguidos, já há sinais de cansaço, de exaustão dos operacionais que estão no terreno. Há pouco, num balanço feito pela Proteção Civil, foi-nos dito pelo comandante que este incêndio está finalmente a evoluir favoravelmente, continua com 4 frentes ativas, 3 em Ponta Barca e uma que passou então para Terras de Douro, e está a evoluir favoravelmente. Diz que hoje o vento foi menos forte, a temperatura baixou um bocadinho e foi isso que contribuiu para que pudesse fazer este balanço de uma evolução favorável neste incêndio, que ainda assim tem pontos de preocupação. Um deles ouvimos falar é a mata de Cabril e o outro é Parada Monte, e onde nos encontramos, em que estamos em Sobredo, é uma das aldeias que ontem foi evacuada. Germil aqui próximo também foi, e agora nesta encosta da Serra Amarela o fogo está a alastrar muito rapidamente, e Laurinda esteve ontem no pavilhão de São Miguel. Hoje pensa voltar a sair de casa. Há pouco revelava-me que está com maior receio hoje. Porquê? Porque hoje tenho mais receio como chegar à casa, não é? Que está perto. Eu sou aqui do cimo, sou a benzer, sou a primeira. Como é que foi a noite fora de casa? A noite foi boa, eu até por acaso esteve muito calma e esteve bem, só que me lembrava daqui da minha casa, não é? A Rosa não pregou hoje? Eu não, senhora, não peguei olho. Mas ficou em colchões, foram 150 pessoas de 4 aldeias, não é? Foram para Sim, foram. Estavam lá horas que passaram muito devagar. Gostou um bocado. E hoje também irá fazer como a Laurinda, irá ficar aqui. Eu não queria ir hoje para baixo. Está preocupada com a velocidade a que vêm as chamas próximo das casas? Sim. E nos pode. Deus me livre. Muito obrigada. Não temos nada. Senhor bombeiros, não é? Mas onde estamos aqui? Temos que se peça. E chegaram há pouco os bombeiros aqui a esta estrada que está cortada? Não sei que não estava aqui. Muito obrigada. E chegaram alguns veículos dos bombeiros aqui a esta estrada, aqui no cimo, que está cortada, que não deixam passar já para a aldeia de Germil. Vemos a coluna de fumo densa e na última hora realmente as chamas têm-se propagado com alguma rapidez, e aqui na aldeia do Sobredo temos então a população obviamente atenta, vigilante e a ponderar-se, enfim, se lhes for pedido, se irão ou não de novo dormir fora de casa. A segurança é de facto a prioridade também para estas pessoas, apesar de naturalmente terem as suas casas e ser difícil deixá-las para trás. Moradores das zonas afetadas pelo fogo em Oroca e em Sinfãs passaram hoje o dia em sobressalto com os reacendimentos. O incêndio começou a dar tréguas ao 4º dia com apenas uma frente ativa. Começou em Aroca, avançou para Castelo de Paiva e Sinfãs e reduziu a paisagem a cinzas. Esta quinta-feira, ao 4º dia de combate às chamas, a população continuava mobilizada para salvar casas e bens. Exaustos das noites em claro, os moradores não tiravam os olhos da paisagem. Sabiam que o vento e o calor eram alimento para os já esperados reacendimentos. A poluição foi tanta, o objetivo era mesmo salvar estas memórias que ficam. Normalmente de 10 em 10 anos isto acontece, e quando este incêndio é tocado a vento não há nada a fazer. Isto ninguém segura, é para varrer tudo. E a poluição foi tanta que 2 noites sem dormir. Fernanda Pereira veio de Gondomar para proteger a casa da mãe, que mora sozinha numa zona isolada de Sinfãs.
Tenho aqui a minha mãe com alguns problemas de saúde e neste momento estamos aqui a defender esta casa. A sua mãe já é idosa e foi retirada por precaução. Sim, foi evacuada ontem por precaução, sim. E ainda não regressou a casa? Ainda não, porque ainda existe perigo de voltar a reacender. Está tudo muito seco, então a probabilidade é muito grande. Isto aqui tem que ter muito cuidado. Se ele reacende outra vez, sem bombeiros aqui é um problema. Não é que faça muita, não é que os baldes façam muita coisa, mas ajuda, não é? Faça o que se pode. Ainda em Sinfães, um carro dos bombeiros do concelho capotou e ficou atravessado na estrada. Os operacionais escaparam ilesos. Em Vila Viçosa, no concelho de Aroca, os moradores também enfrentaram reacendimentos, muitos já com prejuízos causados pelo fogo. Olha tudo, toda a volta aqui da aldeia. Há muita gente com muitos prejuízos. Casas que arderam, armazéns e animais, foi tudo. Alimentação, batata, cebolas, de alguns, foi tudo. Coelhos, galinhas, foi tudo, desapareceu tudo. António conseguiu salvar a própria casa e tentou proteger a de uma vizinha. Ele entrou para num campo acolá, entrou aqui, ia para a minha casa, mas nós conseguimos segurá-lo. Passado para aí um quarto de hora, voltou aqui para trás e fez este estrago. Salvou-se o recheio, as chamas chegaram à marquise e aos anexos. O fogo deixou marcas mais pesadas nesta sucata em Seixo, Castelo de Paiva e nos passadiços do Paiva, que pela quarta vez desde que foram inaugurados em 2015, tiveram uma extensão de centenas de metros destruída pelas chamas. A Câmara de Aroca garantiu esta quinta-feira que vai estudar medidas para proteger a estrutura turística que tinha sido reaberta ao público em abril, depois de terem sido reparados os danos do último incêndio. Agora em direto contigo, Miguel Ângelo Marques, em Sinfães. Miguel, que perspectivas é que há para as próximas horas no combate a este incêndio? As perspectivas são melhores, porque durante todo o dia houve essencialmente trabalhos de rescaldo e consolidação. Este incêndio que tem estado, digamos que, a diminuir o número de operacionais, chegaram a ser 600. Este incêndio começou na segunda-feira e leva já mais de 72 horas. Esta é uma reativação que começou há pouco mais de 40 minutos e que originou as últimas descargas dos 4 meios aéreos que estavam aqui e que já saíram deste teatro de operações, 4 aviões ligeiros do tipo Firefox, mas estamos a falar de uma zona em que não há o risco de ir para as casas, porque há 2 acessos, um a meia encosta e outro um pouco mais abaixo, e por isso há linhas de água que os bombeiros estão a usar para tentar debelar estas chamas e terminar com esta reativação. Como disse, é um incêndio muito mais controlado, chegou a ter muito mais operacionais, mas tem um perímetro muito grande que nós percorremos em parte esta tarde, são dezenas de quilómetros e por isso é preciso manter a atenção, até porque há ainda muito material combustível dentro de zonas em que o incêndio passou, mas eu diria que depois de 3 dias de muito trabalho, o pior já terá passado. Muito obrigada, Miguel, aqui em direto de Sinfães. O Primeiro-Ministro pede serenidade por causa dos fogos e lembra que os meios no terreno são limitados. Nós temos de fazer uma gestão de meios que não são ilimitados e temos depois também de confiar naquilo que são o conhecimento, a coordenação e o comando de quem tem conhecimento, ter alguma serenidade e não estamos agora nós próprios a contribuir para adensar a intranquilidade das populações. Altura de retomarmos a notícia SIC com que abrimos este jornal. Em plena época de incêndio, continuam com as estruturas de liderança incompletas. A ausência de nomeações há vários meses pode pôr em causa a coordenação das operações de proteção e socorro às populações. Com grande parte da floresta a norte do país em chamas. Aldeias ameaçadas pelo fogo. E muita angústia. O combate é de todos, avisou o Primeiro-Ministro. Mas na estrutura de comando da Proteção Civil há lugares que se arrastam, vazios, apesar de serem vitais, sobretudo em dias assim. Não deveria ter arrancado a época de incêndios
com a falta destas pessoas. Só que por via de vários fatores, e também porque tivemos eleições legislativas, pode ter havido um atraso na decisão de nomear algumas pessoas. Existe um presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil que deveria ter feito propostas de nomeação para esses lugares e que deveriam ter sido providos esses lugares. Algumas das nomeações estão em falta há 8 meses. Na região norte, por exemplo, o epicentro dos atuais incêndios, a importante figura do 2º Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil não existe desde fevereiro. E agora cabe a um único homem, o atual Comandante Regional, a complicada missão de liderar sozinho, 24 sobre 24 horas, o combate a um fogo agressivo que não dá descanso. Ele consegue apoiar-se em cima de todos os comandantes subregionais. É essa a única hipótese que ele tem, porque ele deveria ter uma ação de coordenação regional para ele emanar as ordens para todas as sub-regiões que estão sobre a sua alçada e poder haver uma rotação de tempo e descanso entre o comandante e o 2º comandante. É por isso que existem os 2 lugares. Não havendo, ele tem que, do seu tempo de descanso, nomear um dos seus subcomandantes regionais como o seu substituto durante aquele período. Mas há mais casos. Vejamos. Para além do 2º Comandante Regional do Norte, estão também em falta o 2º Comandante Regional de Lisboa e Val do Tejo, o 2º Comandante Subregional da Área Metropolitana do Porto, o Comandante Subregional do Algarve, o Comandante Regional do Alentejo e ainda o 2º Comandante Subregional do Alentejo Litoral. Neste caso, um cargo que está por preencher desde maio, depois da saída do 2º Comandante para ser vereador em Castro Verde. São 6 as nomeações em falta, entre as quais 2 segundos comandantes regionais e subregionais, de um total de 64 postos de nomeação a nível nacional. Algumas operações de proteção e socorro às populações podem estar comprometidas devido à dificuldade de coordenar meios. É complicado, é grave. Não sei se a palavra certa é o grave, mas que é deficitário a forma como o sistema está, porque ele foi montado em 2019 com esta estrutura, com esta dinâmica e que já tem dificuldade em trabalhar com esta dinâmica, tendo em conta a dinâmica que é, quanto mais com falta de pessoas da sua estrutura. Fontes da Proteção Civil contactadas pela SIC admitem que a articulação com os corpos de bombeiros no teatro de operações pode estar em risco. A SIC, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, prometeu uma explicação sobre este atraso nas 6 nomeações, mas, ao final da tarde, adiou a resposta para esta sexta-feira.